Então, muitas das vezes, o paciente fica alterado porque vai uma vez, vai essa semana, deixa a receita, nós encaminhamos essa receita, aí a semana dele buscar, às vezes não vem a medicação. E aí não é responsabilidade da prefeitura, né, da Secretaria de Saúde, e sim é o Estado que às vezes, né, por N motivos lá, eles não distribuíram essa medicação. Então dá a entender que às vezes faltou o medicamento, mas será que é o do município? Porque do município nós estamos com falta de um, né? Devido à falta de matéria-prima. O restante da nossa relação está completo. Então o que acontece muitas vezes é a divergência de dia de entrega do Estado, algum atraso, e às vezes pode haver essa confusão, né? Mas a responsabilidade do município é só de entrega, né? Deixar isso claro, né? Já tem os dias definidos para entrega, né? Tem a farmacêutica, tem todo um fluxo já que fica, né, definido. Só uma pergunta aqui. Quando alguém inicia um processo dentro do Estado, qual tem sido a média do prazo que o Estado, assim, a pessoa dá entrada, traz a documentação, está tudo certo, faz o encaminhamento, qual tem sido o retorno mais ou menos em média do Estado? Depois, é mais ou menos uns 40 dias, se tiver tudo pronto, tudo certinho, né? Toda a documentação, toda a documentação certa, vamos supor que, né, trouxeram as documentações, está tudo certinho, mais ou menos 30, 40 dias, a gente dá a entrada, né, na regional e por aí. Depois do processo deferido, depois que ele foi aceito, ainda tem que aguardar mais 30 dias, porque ele tem que entrar no estoque de medicação da regional, né, do Estado. Então, são vários municípios e vários processos novos. Então, não quer dizer que foi deferido esse mês, que esse mês já vai receber o medicamento. Então, tem mais 30 dias aí, né, mais um mês para frente. Tem alguns medicamentos, poucos, que a gente fala que é via rápida. São medicamentos que às vezes a pessoa, não, né, dependendo da enfermidade, não pode aguardar. Por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica. Ela é um medicamento de via rápida. Ela, assim que ele é aceito, na próxima semana a gente já pode enviar um envelope do paciente que vai ser atendido. Mas são poucos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a pessoa necessita de medicamento do Estado, e suponhamos que essa pessoa tem um uso contínuo, né? De 1 ano, igual essa questão do hormônio que você falou. Todas as vezes que ela necessitar, esse medicamento deve vir por um determinado período, correto? Não sei se funciona assim. Por causa de questão de validade, enfim, né? Toda vez que a pessoa precisa desse medicamento, ela tem que montar esse processo? Não, o processo é montado uma vez só, né? Aí o medicamento é entregue mensalmente. Às vezes, igual agora por causa da pandemia, um ou outro medicamento que o Estado tem em estoque, eles entregam para 2 meses e a gente repassa isso para o paciente. Só que esse processo ele tem que ser reavaliado a cada 3 meses. Por causa da pandemia, não estava sendo feita essa reavaliação. Agora, em 2022, vai começar a reavaliar novamente. Por questão de aumentar a dose, diminuir, suspender temporariamente, né? Então, essa reavaliação é feita a cada 3 meses. Aí o Estado faz a reavaliação ou são vocês que fazem? Como que funciona? O paciente vai no médico, a gente já vem, tem um papel, laudo de solicitação de medicamento. Esse papel é que dá ao prescritor a oportunidade de aumentar a dose, diminuir ou manter, né? Então, esse papel é entregue para o paciente a cada 3 meses. Quando ele vai lá, recebe o medicamento dele, ele tem que renovar, já vem esse documento, ele vai levar para o médico dele, que vai avaliar, né, se manter a medicação na mesma dosagem, né, quantidade posológica. Ele vai preencher o papel de acordo com o que está no processo e já entrega para a gente para a próxima retirada do próximo mês. Mas geralmente os médicos, quando fazem, né, o uso desses medicamentos, eles mesmos já até fornecem, preenchem, já atualizam isso, sabe? E eles só entregam para a gente fazer o despacho para o Estado. O problema que o pessoal, né, que a comunidade tem realmente é esse. Por quê? Porque o processo que demora 60 dias.
A pessoa precisa desse medicamento, talvez, uma questão essa questão de hormônio aí, né, para questão de crescimento. É um tratamento, assim, do meu ponto de vista, eu não sou médica, mas que deveria ser iniciado imediatamente, né, eu acredito. Que é uma coisa, né, que vai interferir na vida da criança pro resto da vida. Ela demora 60 dias, aí é 3 meses para avaliar. Então ela começa a tomar depois de 60 dias, já está quase no momento da reavaliação. Então, assim, mas esse não processo existe... é lento porque meu irmão fez tratamento de crescimento. Ele é independente se for via SUS. Quando eu morava em São Paulo ainda. Esse tratamento ele é rigoroso e é lento, então não é nada de urgência. A gente fala assim de uso de medicamento por um período e tudo muito controlado. Então não são coisas de urgência. Agora eu falou que a entrega rápida, esse sim a entrega é mais eficiente. Agora esses que são tratamentos, que são aí é o tempo, né, de conseguir de puxar esse estoque para distribuição, é fluxo, né? Porque... E vocês têm esse controle hoje, de forma que o próprio município, porque eu tenho comigo o seguinte, quando eu comecei a participar da casa, eu sempre dou esse exemplo aqui, que o Juru era um fiasco em relação à segurança pública. Então não tinha viatura, não tinha computador, não tinha nada. Aí o que aconteceu? Nós começamos a cobrar, a comunidade começou a cobrar, juntamente com o conselho e tal. Aí toda vez que vinha viatura, que sempre já estava de cima. Aí quer dizer, aqueles que estavam cobrando, eles atendiam. Aqueles municípios que não estavam cobrando ficavam para trás. É como se fosse uma lista, né? Então, assim, eu estou perguntando por que não custa nada. Vocês têm esse controle dessas questões de medicamento do Estado? Seria, assim, viável, talvez, fazer uma cobrança na secretaria? Sempre estar cobrando para poder, às vezes tem medicamento lá, eles não mandam para cá e nós mandam para o município, entendeu? Essa questão, assim, a gente sempre cobra, né? A gente sempre cobra a resposta oficial, né, do Estado. Igual esse medicamento, por exemplo, a Leuprorelina, nos foi respondido que o Ministério da Saúde está sem ata de registro de preço. Então não tem onde comprar. Então até, né, sair a nova ata, até regularizar, ainda vai ficar em falta, né? Então a gente procura sempre ter resposta oficial, sim, dos órgãos. E a regional, ela é uma estrutura, né? A gente tem 54 municípios, aí dentro de cada setor igual tem o grupo de gestores, tem os de farmacêutico, tem os coordenadores da atenção primária. Então, assim, as informações elas se cruzam e é colocada ao mesmo tempo para todos nos grupos, né? Então ninguém, a Cajuru teve uma informação privilegiada, na hora nenhuma isso. Os grupos são atualizados de maneira, né, igualitária, todos os municípios são de maneira igualitária e tem essa conversa, né? Da mesma forma, igual tem processo que ela já sabe, ela fala, montei o processo, provavelmente, dependendo do CID, né, do paciente, às vezes ele não consegue esse medicamento porque ele não se enquadra dentro daquilo que o Estado define como, né, seria um protocolo que estaria definindo a distribuição ou não, né? Então isso assim, aí não depende da gente, dessa aprovação, né? A gente encaminha, mas esse diálogo ele existe, não só na farmácia, mas como a nível de cirurgias, a nível de vigilância em saúde, tudo, nós temos os grupos, né? Cada um dentro da sua área, e todos recebem, e também por e-mail, não só pelo grupo de WhatsApp, né? Tudo é a tempo para todos, né? De maneira igualitária. Pelo menos a gente está aqui. A gente tem que acreditar, porque o ofício, aliás, quando chega, eu acredito que sim, porque o e-mail vem com todas as cidades, né? Não, mas a gente tem que acreditar. Geralmente o que está em falta no município está em falta em todos, bem. É bem igual mesmo. Assim. Tem uma rede, né? É uma rede. Uma rede. Isso. Muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas considerações. Agora vamos ouvir pode fazer. Bem breve mesmo. Eu queria fazer uma pontuação que a gente infelizmente está vivendo num governo que não tem nenhum apreço à vida, né? Dois governos, o governo federal e o governo estadual. Por exemplo, né, recentemente o governo federal vetou a distribuição gratuita de medicamento oncológico para pacientes com câncer, né, de via oral. Não sei se vocês viram isso. Também vetou a distribuição gratuita de absorventes. Tem extinguido várias políticas sociais, programas sociais, inclusive da área de saúde também. O governo do estado foi o governo que proporcionalmente menos investiu em saúde durante a pandemia de todos os estados do Brasil, que
investiu menos, e ainda por cima investiu menos do que o mínimo constitucional de 25%, conforme a Assembleia Legislativa está averiguando isso. Então, a gente está numa situação muito precária. Eu tenho certeza que isso impacta o município também, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem se essas políticas, assim, essas escolhas que o governo federal e estadual tem feito, nefastas, né? Governos da morte têm feito, não estão impactando nas políticas de saúde do município também. Né? A respeito do SUS, eu queria fazer uma consideração também que, de todo esse contexto que nós estamos vivendo, infelizmente a gente tem uma emenda constitucional que congelou os investimentos por 20 anos. Né? Isso é a coisa mais perversa que pode ter acontecido com o povo brasileiro, porque a população vai continuar aumentando, mas os gastos vão continuar o mesmo. Então é questão de tempo até que o sistema de saúde pelo Brasil entre em colapso. E que a gente precisa urgentemente derrubar essa emenda constitucional para que a gente consiga, né, atender aos princípios constitucionais. Sobre o SUS também, né, a gente quase... É uma vitória, né, como o prefeito falou, é uma coisa muito importante no nosso país, mas que foi uma conquista dos movimentos sociais e que está sob ataque. Né, infelizmente, esses governos tentam a todo tempo privatizar o SUS e fazer como é lá nos Estados Unidos. A gente não pode aceitar isso. Assim como lá em 88, quando a gente conquistou o SUS, com muita luta, a gente precisa ainda continuar defendendo ele. Né, quase em 88, que a gente conseguiu no nosso país que fosse só o SUS, não tivesse nem sistema complementar de saúde, nem plano de saúde, seria 100% público. Um sonho para a gente, né? Mas enfim. Isso é muito triste, porque, não sei se é conhecimento de todos, pesquisem a questão da tabela do SUS para procedimentos. Hoje eu falo que a gente não tem falta de profissionais para trabalhar. Nós precisamos de tabelas, né, de preços justos para que esses profissionais executem. A gente não consegue fazer algumas cirurgias, porque não é falta de profissionais, é falta de pessoas que aceitem receber o que o SUS paga hoje. Né, quase 20 anos sem reajuste. A gente tem cirurgias aí que o SUS paga irrisório R$80, R$120 para cirurgias de 8 horas. Então, assim, que médico... Não é nem só para o hospital. Você não arruma um profissional que vai assumir essa responsabilidade, ter dedicado um período da vida dele estudando para receber R$80. Né? Isso é muito triste. É triste ver. Né? E a gente tem que lutar, assim, né, para permanência e fortalecimento do SUS. Né? Isso que eu acho certo, né? Mas infelizmente tem que ser revisto isso, né? Não só a gente fortalecer, mas também que o governo reveja essas questões de valores, né? Porque é muito triste, a hora que você olha assim, paga muito pouco, né? Então a gente não tem hoje profissionais trabalhando no SUS, né? Porque não querem, eles querem só consultório, não. É porque às vezes não recebem. Quando recebem pouco, né? Então isso é todo um processo, né, de fortalecimento, de estruturação, vai ter que passar, né? Acredito eu que tem que passar. Só para passar um dado para vocês, hoje, como essa relação tripartite ela não funciona direito, o município de Cajuru está na cifra, está no percentual de 30% de gasto com saúde da receita do município. Tá certo? Então, quer dizer, até mais do que educação. A gente sabe que o percentual constitucional é 15% para os municípios, nós estamos gastando 30%. Então, nós sabemos que os esforços estão sendo feitos, que seja com recurso próprio, para resolver a demanda. Né? Mas se a relação tripartite ela fosse respeitada, então nós teríamos que ficar com os 15%, o Estado gastar os seus 25%, tá certo? Nem o Estado e nem a União gastam, tá certo? Que se gastassem, aliviaria... Ele assumiu uma dívida essa semana para o Conselho, né, de Secretários de Saúde, então não tem previsão, vão pagar em 3 parcelas, 2 de quase 350 mil e depois uma terceira de, se não me engano, de 65 mil, mas não tem previsão ainda. Assumiu-se a dívida, mas não se falou ainda em repasse. Isso tudo pesa, né, para o município igual Cajuru, 600, né, é muita coisa, né, é quase 800 mil, né, dá para fazer um trabalho bom, né, quando tem esse Isso dinheiro. É recurso que já deveria ter feito. O Estado deveria ter repassado e não foi feito, é só simplesmente assumir a dívida, mas não foi repassado ainda, não tem previsão. Falar que vão ser em 3 parcelas, mas não tem, né, previsão de quando isso vai acontecer. Vereador, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas considerações, também prefeito, título de complemento. E registramos a presença do vereador Rafael e também do vereador Ricardo. Vamos ouvir a Camila, da Defensoria Pública.
Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar aqui. Agradecer o convite da vereadora para convidar a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para vir aqui e falar também, né, sobre o contato diário com os administrados cajuruenses. Cumprimentar a todos. E eu quero falar mais nesse sentido mesmo, porque a porta da Defensoria Pública é um lugar que a gente vê o cajuruense e vê as demandas mesmo, né? Não só judiciais, mas qualquer outra demanda social mesmo que eles tenham. Então, eu achei importante, eu vim aqui com alguns dados e com o que está acontecendo até no ambiente jurídico, para atualizar mesmo todo mundo e deixar bem claro como as coisas estão sendo feitas e trazer quais as necessidades que a Defensoria vê do povo cajuruense e para saber se, quem sabe, não é possível fazer alguma política pública em cima do que ainda falta a nível municipal, sabe? Assim, mesmo a gente sabendo com a demanda, né, os recursos são escassos, esse repasse que não vem, e também porque a população não tem uma secretaria de saúde federal para chegar, né, para conseguir uma coisa que vem da União, não tem uma estadual para chegar, então ela chega aí, ela chega na Dafne, ela chega... Então, eu sei disso, porque quando eu recebo o pessoal da Defensoria, eu fui na Dafne, ela falou isso. É assim que funciona, então existe esse diálogo com base no assistido, né, que é o usuário do SUS. Então, eu acho muito legal a gente estar aqui hoje podendo falar dessas mesmas pessoas, porque o meu assistido da Defensoria Pública é o usuário do SUS, é a mesma pessoa. Então a gente está falando da mesma pessoa, então eu posso vir aqui falar de uma coisa jurídica e estar ouvindo também a situação de como que funciona lá o procedimento, porque muitas vezes a gente atende lá e não sabe tão bem quanto é o procedimento lá. Mas enfim, só para contextualizar. Bom, a gente sabe, né, dessa lista do RENAME, do REMUME que existe, então, em tese, a gente tem esses medicamentos que são fornecidos de forma administrativa. Então, toda vez que a gente tem um assistido que precisa de um medicamento fora do RENAME, né, fora do REMUME, que muitas vezes até tem o mesmo princípio ativo, mas por alguma outra questão de, sei lá, coagulação, tem alguns remédios que aquele assistido não pode usar, e aí tem que ser que não esteja na lista do RENAME, né, na lista do REMUME, e aí vem pra gente e a gente vai judicializar essa medicação. Na Defensoria Pública, a gente faz uma triagem econômica. Então, eu não sei dizer sobre as pessoas que ingressam com ações tendo condições de pagar, mas todas as pessoas que eu atendo são pessoas que não têm condições nenhuma de comprar medicação. Então, porque o critério de atendimento da Defensoria é 3 a 4 salários mínimos por núcleo familiar. Então, independente de quantas pessoas que moram na casa, é até 4 salários mínimos. Questão de veículo, até 40 salários mínimos, e imóveis até 300 salários mínimos. Então, acima disso, a Defensoria Pública nem atende. Então, os assistidos, as demandas judiciais de medicamentos que a gente tem é com base nessa linha, né? Então, os outros administrados eu não sei dizer. Mas a gente, então, todos esses administrados que precisam usar medicamento que não estão na lista do RENAME e do REMUME, a gente tem que judicializar. E estava tendo um conflito de entendimento do STJ com relação àquele tema 793. Não sei se os senhores têm conhecimento, mas sobre se seria da competência do Estado, do município, ou de competência da União. Então, alguns medicamentos a gente não estava conseguindo pedir aqui em Cajuru. Por quê? Porque a Defensoria Pública atua somente no Estado, né? Ela é estadual, então ela só trabalha na Justiça Comum. Quando veio esse tema 793 do Supremo Tribunal Federal, falando que os medicamentos que não estão na lista do RENAME deveriam ser pleiteados, né, perante a União na Justiça Federal, isso foi um baque muito grande para o Estado, para o município, porque os cajuruenses não têm acesso à Justiça Federal. Eles não têm como ingressar na Justiça Federal pedindo medicamento. Então, e são medicamentos básicos, às vezes uma insulina, às vezes uma insulina diferente, né, com outro princípio. Enfim, são medicamentos, às vezes, para pressão, medicamentos cardíacos, enfim, que não estavam na lista do RENAME, e a gente não estava conseguindo pedir na Justiça Comum, porque havia esse entendimento que seria de competência da Justiça Federal. Então, havia esse impasse bem grande para a gente. E os oncológicos são desses, que além de também não estar na lista do RENAME, né, são de alto custo. Então, eu já tinha pegado o processo, por exemplo, que o valor da causa, que a gente fala que são 12 meses de tratamento, dá mais de 200 mil. Isso nenhuma pessoa de classe média, talvez nem classe média alta, consegue pagar um medicamento desse, né?
Então, estava tendo essa divergência jurisprudencial mesmo, isso era uma questão jurídica. E aí agora, recentemente, a gente tem conseguido alguns entendimentos, principalmente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já entendendo por essa repartição do ônus financeiro após a demanda processual. Então, isso o que quer dizer? A gente vai conseguir entrar aqui na Justiça Comum, e aí, mesmo se o Estado ou o município, no caso de medicamento de alto custo, para quem mas no caso de medicamento de alto custo, geralmente a condenação é para o Estado mesmo. Mesmo tendo a competência solidária, geralmente a condenação é do Estado, né? Para pagar essa... Nós recebemos, depois que eu assumi a secretaria, teve e assim, o que me deixou triste, foram 47 mil, foi bloqueado da conta da prefeitura, acho que foi da educação, graças a Deus não pegou da saúde, mas pegou outra conta. Nós compramos a medicação, no dia que levou o paciente não usou, não, a gente não vai usar. Ele não armazenou direito, nós descartamos até pouco tempo. Então, o medicamento de alto custo... E assim, isso, o impacto que dá, né, que deu nos corpos, porque assim, aí a gente deixou, eu parei as consultas, eu reduzi cardiologia, eu reduzi para conseguir ter que compensar, né, esse gasto, para o medicamento não ter sido usado. Então, assim, na época até eu fiquei muito revoltada, falei, doutora Alessa, tem que entrar quanto hospital, porque onerou o município, né, claro, não estou julgando, porque julga bem, nós cumprimos, isso aí, não estou questionando isso. Mas a partir do momento aí conseguimos o nosso sacrifício para conseguir esse medicamento de alto custo, porque não tem acesso em qualquer lugar. Quando nós conseguimos, o paciente levou e trouxe sem armazenamento, que aí não dei conta nem de repassar para outro usuário fazer esse uso. Esse medicamento de alto custo, geralmente, a defensoria já entra direto com o Estado. Então, porque a gente já tem esse direcionamento já pelo valor. Que na época, assim, eu tirei 50 cards, não sei quanto de endócrino, aí nós saímos sangrando, né, o atendimento das especialidades. Não, sim, com certeza. E, então, assim, então só para esclarecer mesmo essa questão, e que agora a gente vai conseguir continuar entrando na Justiça Comum, porque existe essa repartição mesmo agora do ônus financeiro, que seria, por exemplo, o Estado ser condenado a pagar um medicamento oncológico, e aí posteriormente ele entra com uma ação de regresso contra a União, para a União ressarcir o Estado que pagou esse medicamento. E aí isso não fere o direito do administrado, porque o administrado ainda consegue chegar à defensoria e a gente ingressar com essa ação. Então, enquanto a gente conseguir manter esse entendimento, para a gente vai dar certo, né? Assim, pelo menos para o ingresso judicial não vai ter esse prejuízo mais para o administrado, como a gente teve esse ano quase completo. Quem procurou, vereador que procurou a defensoria pública, conversou com a gente sobre medicamento, sabia. O Jim sabe disso, de medicamento que a gente estava conseguindo, né? Então, agora judicialmente, a gente já tem conseguido esses altos custos do Estado com essa decisão. Agora, com relação às cirurgias que a gente consegue judicializar são cirurgias que vêm para a gente com urgência mesmo, né? Então, nem quando o paciente já chega no caso, o assistido chega para a gente com uma cirurgia eletiva, infelizmente a gente não consegue nem judicializar. Porque a cirurgia eletiva, ela é complicada porque é o seguinte, por exemplo, uma hérnia. Uma hérnia ela é uma cirurgia eletiva, só que no momento que ela supura, a pessoa não tem condição de nem chegar na defensoria, né? Então, ela não é de urgência, mas ela acaba sendo séria. Ela acaba sendo muito séria. Então, quando ela chega a ser urgente, a sala, a vaga zero, a sala vermelha, ou o SAMU busca, né? Exatamente. Então,